Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai se apresentar. Meu nome é Quaraci Júnior. Eu sou Anderson Gonzaga. No caso, né? A gente trabalhava junto na Senior Sistemas. Há um mês atrás eu me desliguei da companhia, estou em uma outra empresa em Porto Alegre. E ainda falta um companheiro nosso aqui, que é o Maurício Corrêa, que fazia parte do nosso time, né? Isso aí. Nós vamos falar sobre como o KMM tem nos ajudado a evoluir a maturidade no uso do Kanban e o que a gente tem aprendido, né, sobre isso. Bom, só para vocês entenderem um pouco aqui o contexto, né, da Senior Sistemas. A Senior Sistemas é uma empresa sediada em Blumenau. Ela tem 32 anos de história. Nós desenvolvemos soluções de gestão empresarial, né, os RPs. Temos aproximadamente 1.700 colaboradores, são mais de 12 mil clientes. Na nossa linha de produto, temos 6 linhas de produto, né, 6 segmentos aí que tem os nossos produtos, e são mais de 100 canais de distribuição em todo o Brasil. E a Senior sempre teve uma característica muito forte nos seus 32 anos de entender que ela tem que estar se adaptando a novas necessidades. E nos últimos 5 anos ela percebeu que essa velocidade tinha que ser maior, porque o mundo está em constante mudança e a nossa percepção de velocidade está mudando. As coisas estão cada vez indo mais rápido e a nossa percepção muitas vezes não acompanha isso. E a Senior percebeu essa necessidade. Então, em 2015, a Senior, com uma nova diretoria de desenvolvimento, tomou a decisão de mexer no seu processo. Até aquele momento, ela era uma empresa CMMI nível 3. Então, era uma empresa bem rígida de processos, muito bem estruturada. E ela resolveu iniciar com as práticas ágeis. A diretora falou, eu quero agilidade aqui. E passou nós, que éramos gerentes de projeto, seguindo todos os bons princípios do PMI, para esse contexto de agilidade. Então, nós começamos a observar de um outro prisma, né? Em 2017, nesse interim, a Senior contratou o Caco, né, o Cleiton Mafra, que tá aí no evento, para ser Agile Coach na empresa e nos ajudar também a evoluir o nosso conhecimento sobre as práticas ágeis, né? E em 2017, começamos com 36 times, aproximadamente 400 pessoas envolvidas, trabalhando com o Scrum e usando algumas práticas do SAFe que nós achamos interessante e cabiam na nossa realidade, né? No meio de 2017, nós tivemos a nossa primeira utilização do método Kanban, que foi no nosso time de marketing. A gente trouxe, eu e o Caco trouxemos para o Lean Kanban 2017, num webinar, essa experiência, que foi bem interessante. Ali foi o contato que a gente teve com o Kanban e perceber, poxa, essa ferramenta, isso aqui é muito legal, isso aqui está mais aderente ao nosso entendimento, à prática. Então, em 2018, começamos gradativamente os times de trazer para os times do Scrum para o Kanban. Não como algo impositivo, mas que os times começaram a perceber a vantagem por perguntas, pelo próprio amadurecimento que a gente teve com as métricas. Começamos a trabalhar com lead time, throughput, eficiência de fluxo, discutir probabilidade, usar percentil, e aí começou a ver as perguntas. Olha, vocês estão dizendo que gastam 8 horas para fazer uma atividade, mas isso fica 6, 7 dias parado aí no processo? O que está acontecendo? Ah, mas não tem como ver isso dentro da sprint. Vamos usar o Kanban é uma ferramenta que pode ajudar. E aí foi gradativamente ganhando escala. Aí nós começamos dos times e integrar isso para ver o produto como um todo de forma integrada na organização, né? Durante o ano, o que a gente começou a aplicar muito? Em 2018, a Senior contratou a consultoria do Lean Institute, que chegou junto conosco, começamos a fazer um trabalho conjunto, usando as questões de Kanban, de agilidade, nós estávamos falando, eles trazendo os conceitos do Lean, que enriqueceu muito o discurso e o nosso entendimento da importância dos processos e do que realmente é o desperdício do nosso processo, dar foco naquilo que está realmente dando valor no trabalho. E a aplicação do Static de forma massiva. A gente começou a usar o Static dentro dos times, trabalhando, evoluindo, mas às vezes até mais de uma vez no time, para quê? Para criar uma estrutura que seja adequada. O Kanban não seja simplesmente algo que foi lá imposto, mas entendido a necessidade desse time. E capacitando as equipes. De 2017 até o final de 2018, nós fizemos fizemos 30 workshops que mais ou menos umas 700 pessoas foram capacitadas dentro da organização, dentro e fora da TI. Foi um trabalho bem intenso que a gente teve nos 2 anos, né? Sim. Sobre a adoção ali do Lean, né, pelo Lean Institute, foi interessante que quando nós iniciamos esse bate-papo, muitas das ideias que eles traziam para a gente sobre lead time, throughput, a gente já vinha mapeando. Então, como é que vocês estão fazendo isso? Como é que estão fazendo aquilo? E a gente começou a abrir, os caras ficaram até um pouco, né, surpresos. Mas vocês usaram A3? Não, a gente está usando o Kanban.
Então, isso ali também gerou uma onda boa dentro da organização dos benefícios que o Kanban poderia trazer para a organização como um todo. Até da gente alinhar o que era Kanban, né? Porque o Lean Institute, até aquele momento, ainda tinha uma forte conotação industrial de manufatura. Eles também estavam indo para o conceito do trabalhador do conhecimento, dessa área do conhecimento. Então, foi uma troca muito interessante para nós, ainda continua um trabalho lá bem legal. E a questão da capacitação que a gente fez nos times, que ainda continuam, né, criando esses treinamentos, que são muito requisitados dentro da organização, de Kanban, de como aplicar o Static, sobre KMM, e levando os times para um nível diferente. Em 2019, nós paramos, e de novo fizemos uma análise e percebemos o seguinte, nós temos que evoluir nossa questão de produto. Os times estão entregando, mas a sua eficiência está muito ligada à eficácia do que a gente escolhe para fazer. Será que nós estamos sendo eficazes? Será que nós estamos tendo o produto certo? Será que estamos levando tempo? Perceber, por exemplo, que levávamos 1 ano e meio para ter um produto no mercado. A gente queria diminuir isso, e diminuímos bastante, como a gente vai falar mais à frente aí na palestra. E a questão que surgiu dos nossos comitês executivos de falar, nós temos que criar mais autonomia dos times. Um termo que foi usado por um dos diretores foi bem interessante. Ele falou, não podemos mais infantilizar os times. E a questão que ele trouxe é não infantilizar no sentido de nós temos que colocar eles para entender o problema e ajudar a resolver, não ser mais uma coisa de cima para baixo. Então, quando a gente falou do conceito de atos de liderança em todos os níveis, encaixou fácil. Já estavam trabalhando com Kanban, você fala, então o Kanban também tem uma resposta para isso. Falou, não uma resposta, mas ele tem um caminho que ele indica, que atos de liderança bem estruturados vão criar um ambiente adequado para que a gente tenha um crescimento. E em 2019... nós começamos a usar um assessment baseado no KMM. Né? E dentro dessa jornada de adoção do Kanban como ferramenta de trabalho... Até antes de você continuar, alguém conhece esse conceito aqui dentro? A gente viu hoje, você não vai. Alguém conhece? Já ouviu falar do OJ Loop? Legal. Teve isso, né? Ao longo do nosso estudo sobre a evolução do Kanban, sobre novas adoções de práticas, nós nos deparamos com esse conceito do John Boyd, que era um coronel da Força Aérea Americana, e ele desenvolveu esse framework, vamos chamar assim, né? Essas boas práticas, para orientar pilotos de aeronaves durante a guerra. Pensa a situação, né? Um piloto de aeronave já está ali andando em alta velocidade e tem que tomar uma série de decisões. E o que ele estruturou? Que é necessário observar, orientar, decidir e agir. Então, o que ele trouxe? Que o piloto que tem o OJ Loop mais rápido vence uma batalha. Quem é o mais lento morre. E, realmente, né, você tem um curto espaço de tempo para entender, para observar, para se orientar, decidir e agir. Então, isso casou muito bem com o que a gente vinha fazendo e a gente, de certa forma, encaixou o OJ Loop e eu recomendo que vocês pesquisem sobre esse assunto. Não tem um vasto material na internet sobre o tema, ele escreveu somente um artigo sobre isso, vocês vão encontrar na internet, tem até... um trecho gravado disponível de uma entrevista com John Boyd. Mas o que ele nos traz? Né? Que é isso, a dificuldade que a gente tem de mudar a perspectiva quando o contexto muda. Isso é muito importante. O cenário hoje está tão dinâmico que requer essa nossa capacidade de perceber as coisas de forma mais rápida. E quando você não trabalha com os recursos necessários para se orientar e tomar decisão para agir de forma mais rápida, você acaba ficando exposto, né, ficando vulnerável às intempéries de um mercado bem volátil, que é o que nós temos. E quais são os princípios do OJ Loop? Ele trouxe o seguinte, ele desenvolveu essa teoria em cima de 3 grandes leis. Né? A primeira delas é o teorema da incompletude de Gödel. O que ele traz ali? Que se a gente tentar estruturar um ambiente caótico de forma lógica, ele não vai representar a realidade de fato. Né? É impossível você representar de forma lógica um contexto dinâmico. E isso requer uma capacidade de refinamento e adaptação das suas ações, das suas atitudes no dia a dia, com base na observação, mas uma observação genuína das coisas.
Paralelo a isso, ele juntou o princípio da incerteza de Heisenberg, que é que a gente, ele coloca, né, não podemos simultaneamente fixar ou determinar a velocidade e a posição de uma partícula ou corpo. Né? Podemos medir coordenadas ou o movimento dessas partículas, mas não as duas. E o último... E o último, até deu uma desconfigurada na... ele foi baseado em cima das leis da termodinâmica da física, ele busca alguns conceitos sobre a questão de sistema fechado, ou seja, sistemas que não interagem com o seu ambiente externo, que não recebe informações desse ambiente externo, ele começa a sofrer de entropia, ele começa a morrer. Se você for pensar isso também em termos sociais, uma comunidade ou uma sociedade que vive isolada de outras sociedades totalmente, com o tempo ela começa a ter problemas culturais, genéticos, por a falta de mistura e de novas entrantes, para mudar alguns conceitos e trazer novas necessidades e adaptações. Né? A antifragilidade comenta muito isso, você ficar isolado no ambiente, você vai começar a ficar mais fraco. Né? Sim, causa desordem. Né? Isso. Então ele faz um mix com essas esses três conceitos para ter o conceito geral dele. Né? Que é o que ele coloca, né? Em conjunto, essas três noções apoiam a ideia de que qualquer esforço contínuo e orientado para dentro, né, com o objetivo de melhorar o conceito da correspondência, com a realidade observada, ele apenas aumentará o seu grau de incompatibilidade. Então, aqui a gente começou a estimular os times a observarem, de fato, o que estava acontecendo, se isso estava ligado com uma realidade externa do time, da organização, do setor, e o quanto as ações do trabalho deles estavam refletindo em resultados de verdade. Né? Não é só ficar olhando para dentro, eu preciso entregar uma sprint em 100%, que era o que a gente percebia logo depois que a gente adotou as práticas. Né? Uma preocupação muito grande com métrica. Né? Eu tenho que ter uma métrica disso, eu tenho que atingir a métrica. Eu tenho que fazer o trabalho caber em 7 dias, porque meu lead time tem que ser de 7 dias. Cara, se teu limit time é de 7 dias e você não entrega algo de valor, eu prefiro que seu lead time seja de 9, mas que você entregue algo de valor para o mercado. Então, desenvolver essa cultura de observação e de percepção sobre o que está acontecendo é um trabalho árduo, mas com um trabalho visível e trazendo essa expansão de consciência para as pessoas, isso fica mais fácil de você comunicar a relação causa e efeito do que está sendo feito. Então, quanto mais a gente confia em modelos desatualizados, né, ou seja, a gente só ficar olhando para aquele mundo, mais aumenta a nossa entropia. Eu preciso expandir a minha percepção e eu preciso olhar o reflexo sistêmico do que eu faço. É aquele conselho, né? Se está dando errado, você continua insistindo naquilo, não dá, né? Acho que é um pouco a gente ter essa percepção, né? Que aí entra essa ideia, né? Quando a gente começa a falar, como o Fernando colocou um pouco aqui, agilidade virou a bola da vez, né? Todo mundo quer ser ágil, fala de práticas ágeis, mas existe uma distância entre querer e ser. Para ser, quando a gente fala de transformação, requer que a gente mude algo que já existe, se transforme, eu deixe de ser o que eu era. Né? E a gente traz muito essa ideia. Martelo na mão de macaco, tudo é prego. Né? E não é bem isso. O Boyd até comenta nos estudos dele que a gente começa a ter certas teorias, certas práticas, mas no momento que você dogmatiza isso, é o momento que você perde a prática. A agilidade está passando um pouco isso, a coisa de dogmatizar. Não pode, está lá no Scrum Guide, não, está lá no manifesto, meio que nem coisa religiosa, assim, não, mas é uma interpretação, aquilo é algo aberto para ser interpretado. Então a gente tem que tomar cuidado com o literal, né? E essa é a questão do martelo, que a gente enxerga bem, né? E como é que a gente conectou isso aqui com as práticas do Kanban? Né? Como eu disse, o All Day Loop ele vem com o processo de observação, orientação, decisão e ação. No processo de observação, a gente começou, com a adoção do Kanban, ele serviu como, eu posso dizer assim, uma forma de explicitar uma cultura intrínseca da organização. Né? Porque uma coisa é a empresa colocar seus valores, a sua missão, o seu propósito, outra coisa são as pessoas praticarem aquilo na prática, botar aquilo na prática. Então, com o Kanban, a gente começou a perceber isso. Somos uma empresa colaborativa? Então me mostra.
como é que você interage com um colega que tem uma dependência do seu trabalho no Kanban dele e que está dependendo de você para evoluir o trabalho dele. Então, a gente começou a perceber e evidenciar um monte de coisa que ajudou a gente a fundamentar um monte de decisão para a evolução do Kanban. Sobre a orientação, né, o Fit for Purpose e o KMM são os nortes que nós utilizamos para guiar essa evolução na adoção do Kanban. Queremos aumentar a maturidade, queremos ter uma estrutura de processo totalmente adequada ao processo. Essas foram as referências que nós utilizamos. Consequentemente, estimular os atos de liderança, né? Então, aqui, novamente, a gente começou a se deparar com as situações que são reforçadas aqui. Se tu tem um problema, levanta, vai lá e resolver. Chama o cara. Se a gente diz que a gente é uma empresa que colabora, cadê a colaboração no dia a dia? Me mostra que eu quero ver. Então, isso foi muito importante para a gente. E ali nos atos de liderança a gente viu uma coisa bem interessante, né? Que é o quanto isso influencia a organização. Quem concorda comigo aí? Atos de liderança influencia? Levantem o indicador aí, por favor. Olha só como é que o ato de liderança influencia. Eu pedi para levantar o indicador e levantei o polegar. Todo mundo levantou o polegar. Né? Com exceção do Fábio, que levantou o indicador ali. Mas o Fábio já conhece essa. Percebe o quanto isso é forte para a gente, a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz? Então, isso começou a ficar muito evidente. E, consequentemente, validar hipóteses, né? Tudo aquilo que a gente ia experimentando, isso voltava para a gente dentro de um loop de feedback, que é o nosso processo de melhoria contínua através do Kaizen. Dado esse material, eu vou fazer uma pergunta. Alguém sabe o que é isso aí? Alguém já viu essa máquina? Algum já sabe lá. Isso aqui é uma Enigma. A Enigma foi uma máquina que os nazistas desenvolveram na Segunda Guerra Mundial para ser uma máquina de decodificação. E até tem um filme que é o Jogo da Imitação, que eles falam justamente como a contra-espionagem inglesa, com a ajuda do Alan Turing, escapou o nome dele, ajudou a criar uma máquina que fazia essa decodificação dele. O que a Enigma era organizada? Ela tem milhares de possibilidades de configuração. Agora, se você tiver a chave certa de decodificação, a mensagem se torna clara. Quando a gente pegou o KMM e começou a estudar todas aquelas informações, a gente teve esse insight. Falei, olha, peraí, meu, KMM é uma Enigma. Ela tem um monte de informação. Aqui tem um monte de informação na empresa. Se nós colocarmos as chaves certas aqui, isso vai ter... Porque isso aqui não é um by the book. Isso aqui não é algo... Eu pego e leio, sem dogmatizar. A preocupação era, não vamos criar um dogma em cima disso. Porque quando começou a aparecer o KMM, eu lembro que em 2017 eu estava aqui no evento e vi a primeira vez, fiquei super empolgado. Vi muita gente falar, mas isso é um outro CMMI. E não é esse o conceito. Eu acho que nem também não era do CMMI, mas era ter uma interpretação. Então, qual é a chave que a gente tinha que colocar ali no KMM para a gente começar a interpretar? Uma das chaves que a gente tem que entender é o panorama atual da organização. Se vocês observarem a jornada que a gente apresentou de 2016 até hoje, teve várias mudanças de panorama, de contexto. Por exemplo, falar de atos de liderança, como a gente falou em 2019, se fosse em 2016, não teria saído. Nós tínhamos tomado um corte na primeira fala assim, de atos de liderança, já tinha tomado o primeiro ato de bronca. Assim, ó, para. Em 3 anos o contexto mudou. Em 6 meses, às vezes, o contexto muda. E dependendo da tua organização, isso muda muito mais rápido ou mais devagar. Então a gente tem que entender o panorama que está da empresa no momento. Ah, não, mas a empresa sempre agiu assim, mas ela está agindo assim hoje? Nós temos que tomar cuidado com o conhecimento embarcado. Até aqui foi assim, mas e agora? Isso é importante. Não podemos nos esquecer o contexto muda e a perspectiva deve acompanhar. Né? Exatamente. E o que a gente percebe é que o contexto muda e a perspectiva se mantém. Uhum. Nível de maturidade. Essa é outra questão, porque quando você começa a falar do KMM, isso provoca, às vezes, sentimentos de... Opa, peraí, mas você quer dizer que o meu Kanban não está bom? Você está dizendo que o que eu estou fazendo está errado? Por que você está certo? Por que você... Sabe, aquela contextualização que pode ser porque não está na maturidade certa. Até uma coisa que a gente fala quando a gente está praticando estética é não crie um Kanban que esteja incondizente com a maturidade do time. A mesma coisa que, quando a gente fala de maturidade organizacional, você sempre fala, a gente imagina ela num contexto inteiro. Mas o que é a organização? É a interação de vários subsistemas que cada time cria.
Então esses subsistemas também têm níveis de maturidade diferentes. O seu correlacionamento vai gerar a maturidade da organização. Então quando alguém fala, vamos mudar a cultura da organização, isso aqui para mim é que nem lutar contra o vento ou tentar virar a onda do mar. Agora, se você começa a trabalhar essas subculturas, essas subsistemas de uma forma organizada dentro de uma lógica, ele começa a criar interações e isso vai mudando todo, aos poucos, gradativamente e de forma evolutiva. Outra coisa, em torno do que iremos mudar? Essa é uma pergunta importante, né, Gonzaga? O Gonzaga gosta muito de fazer essa pergunta. Como que a gente faz essa mudança, né? Sim, lá no Observar do Day Loop vem isso, né? Muito a gente vê assim, o desejo da mudança. Mas quando aquilo requer que alguém abra mão de alguma coisa, a pessoa não quer abrir. Então eu falo, tá bom, a gente vai mudar em torno daquilo que você quer manter, né? Se você não quer abrir mão, cara, vai ficar difícil. A gente precisa que isso aconteça. Então, essa questão, ela ficou muito forte nas nossas discussões. Vinha muito o desejo. Fala, tá bom, você está num nível mais abstrato, agora vamos para a prática. Para que isso aconteça, dentro de uma organização de 1.700 colaboradores, eu preciso que isso mude. Ah, não, mas para mudar isso vai dar muito trabalho. Então, me dê a sugestão de como chegar no objetivo sem remover esses obstáculos da frente. Porque eu não estou vendo. Não existe bala de prata, bola de cristal para fazer isso acontecer. Eu acho até interessante porque a gente fala muito de silos, né? Ah, quebra os silos, por que os silos são ruins? Quando a gente começa a falar assim, cada silo quer defender, cria o seu entorno do que vai mudar, muitas vezes não sobra espaço do que mudar, né? Ah, eu não abro mão disso, você não abre mão daquele. Aquele casal, eu quero isso, nenhum dos dois abre mão, não vai ter mudança. Vai ter ruptura. E é o que acontece muitas vezes em certas organizações. Vamos ser ágil, legal ser agilidade, vamos colocar o Kanban, mas ninguém quer abrir mão de alguma mudança. Então, nós temos que chegar num acordo comum que é esse entorno. Isso é a coisa, acho que é o mais difícil para você estar drivando e ter a chave para usar o teu KMM de forma adequada. E aqui já conseguimos trazer o exemplo do que a gente fez. O que a gente pegou? Pegamos o KMM, fizemos uma tradução livre de entendimento nosso ali dos textos e acrescentamos aqui uma coluna com as seguintes respostas: sim ou não. Então, dado que a gente entendeu o contexto de cada time, então, o texto da empresa que a gente está falando, a gente começava a olhar as evidências. O que o time falava, as suas métricas, o seu board físico, se o time usava um board visual, como é que estava esse produto, como está esse produto no mercado. Perfeito. Não, estou me entregando bem para caramba, nosso lead time é lindo e maravilhoso, só que não vendeu nada, vendeu meia dúzia de... Pô, então a gente errou. Ah, mas eu fiz minha parte certa. Aí mudar esse contexto, falar, cara, não adianta você falar que você fez a sua parte certa. Fiz tudo, se você fez a sua parte certa e o outro não fez, morremos afogados os dois, entendeu? Não adiantou. A saída das métricas de esforço, né? E partir para métricas de resultado. E isso pode parecer assim bem simples, mas não é. Né? A gente percebe assim, uma cultura muito forte em métricas de esforço. Então, eu cumpri 100% da minha sprint. E como é que está a rentabilidade do teu produto? Como é que vocês estão ganhando mercado com isso? Como é que isso está ajudando a organização a crescer? Essa ideia aqui do... Volta lá, por favor. Desculpa, bati a mão. Aqui o que nós fizemos foi pegar o material da própria Aspercom, né, que o Yoshima disponibiliza aí. No site do Kanban tem, a gente pegou esse material e saiu traduzindo ele. Botamos numa planilha do Excel, colocamos níveis de maturidade do 0 ao 6, as fotinhos dos boards e as dimensões, visualização, limite de WIP, gestão de fluxo, tornar as políticas explícitas e melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente. E isso aqui conduziu toda a conversa com o time. Porque a gente você tem as políticas de priorização em outro time alinhada com outro time? Sim ou não? Não. Beleza. Você tem os avatares dos times colocados lá dentro do seu board Kanban? Sim. A gente ia aqui, sim, e evidenciando isso com o time. Então, usar isso aqui foi uma forma bem empírica, né, que nós fizemos, e ele nos ajudou a ter uma visão do quanto aquele time estava dentro do nível de maturidade do Kanban. E até interessante que a gente observava times, por exemplo, times que a gente nem considera, não está no nível de maturidade, mas tendo atos, às vezes, de nível 4 ou até de nível 5 em algumas situações. Não, isso aqui a gente faz bem. Um caso. Então nós somos time nível 5?
Falei, não esquenta com o nível. Se você tiver... Mas olha, é consistente isso? Não, é um ato no meio de várias coisas que você não faz, né? Então a gente chegava nesse quadro, resultado final, né? Que a gente começava a observar da seguinte forma. As respostas, o total de respostas que tinha, quantos sim ou não, e olhava o percentual. Então, por exemplo, no caso desse time, a gente percebia que era um time que já estava migrando de ML1 para ML2, mas não adiantava nós tentar melhorar essas atividades deles. Eles ainda tinham atividades aqui no ML1 que precisavam ser maturas. E eles mesmos perceberam, falaram, realmente isso aqui não está consistente ainda. Então não adianta tentar tomar um ato mais maduro se a base não está bem feita. É crescer com sustentabilidade. Então o time até... E aqui eram os insights que saem para a retrospectiva. Então a gente tem incentivado alguns times a usar isso em retrospectiva. Usa na retrospectiva, vamos discutir por quê. Esses atos vão ter que, para melhorar isso, nós vamos ter que ter alguma atitude. Então isso ajudou, muitas vezes, pelo menos algumas retrospectivas, de serem vazias, né? Tipo, a gente vai lá, reclama pra caramba, mas não sai com nada definido. Como eu gosto de chamar, é o muro das lamentações, né? Reclama-se pra caramba, mas não se sai com nada para fazer. Isso aqui ajudava o time a ter uma objetivo. Se o nosso problema está aqui, o que a gente tem que fazer para resolver isso? Quem que a gente tem que envolver, né? Isso. Essas reuniões de Kaizen, elas geraram uma outra dinâmica nos times, e foi bem interessante, que a cada 15 dias nós levamos para uma reunião os principais stakeholders, né? Gerente de produto, coordenador de produto, gerente de desenvolvimento, squad leaders, e lá é apresentado o throughput, lead time dos times, o resultado econômico-financeiro daquele time e que ações de Kaizen aquele time está tomando. E aquelas ações de Kaizen têm que refletir naqueles resultados. Então, assim, reparem que a gente está utilizando o KMM como uma ferramenta de expansão da consciência das pessoas em relação àquilo que precisa ser feito. E isso a gente achou muito positivo nessas reuniões e a gente tem mantido e tem sido bem interessante o nível de debate que tem surgido nessas reuniões. Aqui um pouco, né, dos nossos boards lá na Sênior, como o Quaraci comentou aqui logo no início, a gente conectou a parte de upstream com downstream, né, o discovery com delivery dos times, a gente faz essa gestão mais macro, e aqui a gente tem um drill down disso aqui. Né, a partir daqui eu faço a minha gestão e entro lá no board dos times. A Sênior hoje, lá em Blumenau, elas são 5 andares, dos 5 andares, 4 andares já tem Kanban em quase todas as paredes. Né, e no começo foi engraçado porque falaram para a gente que tinha um 5S que não podia colocar nada na parede. Eu tomei uma não conformidade porque eu coloquei um papel na parede. Sério, eu tomei uma não conformidade. Tá lá na minha ficha lá que eu tomei uma não conformidade porque eu colei um papel na parede e fizeram tirar. Aí eu dou risada. O cara que me deu... Eu falei, aí agora... Tira tudo daí. Ó. Aqui para ilustrar um pouco disso, né, como a gente acompanha nas nossas reuniões, os times trabalhando. Aqui, como o Quaraci mencionou, a gente tem aproximadamente 400, 500 pessoas trabalhando em cima dos seus boards, tá? Em toda a organização. E eu acho que é bem interessante também deixar claro, nós não é só os times de desenvolvimento, nós temos um time de marketing, que é o mais antigo de Kanban lá, que está rodando. E tem jurídico, compras. O jurídico, compras, o RH começou a trabalhar, outras áreas começaram a observar isso, porque aí já começou a discussão, por exemplo, tem um time que já estava discutindo com o comercial, está conectado com eles, porque eles querem trabalhar com OKRs e estão discutindo esse assunto. Então, o quanto que a gente está tentando evoluir a visão das pessoas nesse sentido. Eu estou chegando numa outra organização agora que a gente está começando esse trabalho de baixo, e é interessante você observar como também nós, agentes de mudanças, somos influenciados. A gente não está só influenciado, a gente é muito influenciado. Hoje eu observo respostas que eu dei em 2017, quando começamos a discutir sobre Kanban, porque ninguém gostou muito da ideia no início. Teve uma galera, não, ninguém vai fazer. Hoje já é um outro discurso. Então, nós que somos agentes de mudança, que estamos aprendendo uma novas técnicas e tentando expandir a nossa visão na empresa, é importante também o uso do KMM como uma ferramenta, né? Até a gente trouxe aqui um exemplo de resultados de um dos times, que a gente começou a observar o seguinte: aqui nós temos o throughput do time, a gente divide lá a gente divide da seguinte forma: nós tínhamos um épico, que ele é um gerador maior de valor, e a gente quebrava ele dentro de stories e bugs, falhas que a gente percebia durante o processo, a gente colocava dentro desses épicos. Aqui a gente mede justamente essas stories e bugs, ou seja, é o que o time literalmente está trabalhando todo dia ali, puxando no seu processo e entregando. Então aqui a gente tem o throughput dividido por PMG, alguns times já trabalhando com tamanhos únicos, esse não é o caso, e aqui na ponta os bugs
sendo separados para mostrar. O que a gente tentou fazer aqui? Trazer essa visão e, juntamente com essa visão, a gente criou um lead time usando um percentil de 80% dessa informação. Então, disso aqui, 80% das vezes nós entregamos até 3 dias. E começar a tentar o quê? Achar um equilíbrio, uma constância, um equilíbrio nas nossas entregas, com uma constante também do nosso lead time. Então, os times começaram a observar isso. Ao lado, nós analisamos os épicos também. Por quê? Por que a gente começou a evoluir para essa visão também com o lead time dessa forma? Tinha times que estavam entregando muito bem, voando, entregando muita história, e quando você olhava a época, não fechava quase nenhum, ou um. Falei, mas caramba, vocês estão entregando o suficiente para fechar uns 3, 4 épicos por semana, o que está acontecendo? Milhares de frentes abertas. Aí o time começaram a perceber o quanto que o IP era importante. Então, esses 2 números casados ajudavam a gente a avaliar um pouco de muito bug. Está entregando bem para caramba, mas depois veio uma sequência de bug. Opa, vocês estão só entregando rápido, estão tendo problema. O lead time está acima de 5 dias. Não, gente, vamos estabelecer uma regra, vamos tentar achar um objetivo. Abaixo de 5 dias está legal. Isso vai mostrar que a maioria das coisas que a gente pega na semana, a gente termina dentro da semana. Aqui embaixo a gente tem uma visão desse time do seu lead time, esquecendo questão de tamanho, PMG, a gente observa aqui por quantidades por dias e o quanto que a gente tem entregado, né? E aqui foi a situação que deu todo o start no CFD deles. Esse time teve uma fase aqui, ó, que foi horrível. Isso gerou uma falta de confiança muito grande da organização e deles com o trabalho deles. Eles se enroscaram de um jeito, começamos um trabalho, usamos o KMM, fomos conversando, entendendo o que estava no contexto. Eles perceberam que estavam coisas grandes demais, aí começaram a quebrar, aí tivemos um problema de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o time foi gradativamente entendendo e evoluindo sua entrega. Se observarmos, esses caras aqui fora, ó, são caras aqui do começo, que deram um problema e a gente foi amadurecendo. Teve times que talvez não conseguiram isso, mas no geral os times têm conseguido olhar desses números, eles são a base quando a gente vai sentar numa reunião, essas reuniões de Kaizen, e a discussão é muito rica em cima desses valores. E olhando a questão de resultados, né? Um ponto aqui, né? Essa questão do PMG, ela serviu no início ali da nossa transição para o ágil, para ajudar os times a conseguirem quebrar o trabalho. Essa ideia do T-shirt size ela é bem importante, né? Porque é muito difícil as pessoas que trabalham num determinado modelo passar a quebrar o trabalho. Então, a ideia do T-shirt size foi bem legal, porque ajudou o time a aprender a quebrar. Então, alguns times continuam trabalhando com PMG, que ainda não tem, né? Ainda tem um pouco de dificuldade, e outros times já trabalham com itens de trabalho. Então, a gente tem itens de trabalho de até 12 horas. Então, ele consegue, de certa forma, quebrar tudo que ele precisa fazer em itens de até. E, com isso, a gente conseguiu melhorar um pouco mais a nossa previsibilidade, né, reduzindo essa variabilidade de tamanho. Então, hoje, o comercial, um gerente de produto, quando visita um cliente, fica mais fácil para ele olhar para esse histórico do time e se comprometer com uma data de entrega. Manda para o time quebra, isso aqui dá tantos itens de trabalho. Bom, se isso dá tantos itens de trabalho, como está o histórico de entrega desse time? E a gente consegue dar uma data bem mais assertiva e mais realística em relação ao que se precisa fazer. Isso aqui é a nossa questão de eficiência, né? Quanto à nossa eficácia, a gente trouxe aqui uma notícia que saiu do primeiro semestre da Senior, que ela cresceu 32% em relação ao ano passado. Nos últimos 6, 7 anos, a Senior tem crescido anualmente a taxa de 25%, 26%, até 30% ao ano, em relação ao ano anterior. Uma série de ações tem sido interessantes nisso. A Senior conseguiu agora também novamente ter o título de Great Workplace to Work. E um dos fatores que o pessoal tem votado muito, que ajudou nessa qualidade de lugar para trabalhar, foi as práticas que a gente trouxe, o Kanban, a questão da agilidade. As pessoas percebem isso como um fator positivo de estar dentro da organização. Sim. Isso gera um grau de confiança, de segurança, a tal da felicidade, atrelada a um fato de, olha, isso aqui me dá confiança do que eu estou fazendo. Sim. E a questão de resultado, a taxa de churn também se mantém sempre estável. Existem várias ações dentro da organização para atingir esse resultado positivo. Mas, sem dúvida, a contribuição das questões que a gente trouxe com a agilidade, com essa nova visão de adaptabilidade, que eu acho que é uma coisa que o pessoal da K20 prega muito, não velocidade, mas adaptabilidade, é muito forte para nós, né? Sim. E, para a gente encerrar, a gente vai falar como a gente andou repensando a agilidade, né?
Agilidade ligada a propósito, né? Do pessoal entender, os times entenderem essa conexão do trabalho deles com o todo, o quanto isso representa no que acontece no dia a dia e nos resultados que a organização obtém. Não era simplesmente correr para fechar a sprint, porque, pegando o histórico das sprints, no passado, a gente percebia muito assim, começava uma sprint com um volume de esforço menor, ia aumentando e chegava no final da sprint, era uma loucura. O que isso estava mostrando para a gente? Que isso era um ciclo que estava permanente. O time estava se desgastando demais e correndo para entregar ela no final. Isso não estava gerando um ritmo sustentável de trabalho. Então, a gente entendeu que eu não só preciso de resultados, né, relevantes, mas também eu preciso manter um nível de capacidade e demanda adequado para que as pessoas não se sintam sobrecarregadas, né? Mudança da circunstância necessita de mudança de perspectiva. Naquilo que a gente já falou antes. Se mudou a situação, muda a perspectiva. Não se apegue a uma ferramenta, se apegue ao problema que você tem que resolver. Se hoje tudo bem, nós temos uma determinada posição, resolve. Mudou o contexto, talvez essa posição não resolva mais. A gente tem que ter a capacidade de observar e a frieza de não estar apegado a ele. Não, eu preciso resolver o problema, não ter uma ferramenta específica, né? O contato com a realidade, né, é aquela questão que a gente colocou lá no ODA Loop, do time ficar se olhando só para dentro de casa ou só para dentro do seu contexto, causa uma utopia, né? Eu preciso ampliar a minha percepção do que eu estou entregando para o meu cliente, qual é o nível de satisfação do meu cliente em relação àquilo que eu estou entregando e, consequentemente, correlacionar isso com as ações que eles estão fazendo, né? Então, fica mais fácil eles avaliarem. A gente estava na hora do almoço comentando, né? Tem time que... É muito importante a felicidade do time. Ninguém discute isso, mas resultado é importante também. E se em algum momento o time pode não estar tão satisfeito devido à pressão, à correria, cara, mas tu tem que sair do outro lado, entendeu? Vocês têm que se resolver. Vocês precisam se resolver para sair do outro lado. Não adianta ficar olhando para o problema e se lamentando, né, reclamando. A gente precisa entender a realidade e se adaptar a ela. Não adianta querer ficar trabalhando só em cima de felicidade e não entregando resultado. Dogmas. Uma observação que a gente tem feito estão se dogmatizando muito a coisa da agilidade, muitos dogmas, tipo assim, dogma é aquela coisa que você não vai tocar, ninguém pode discutir, aquilo e está acabado. E não é assim o contexto que a gente convive. A gente tem que ter interpretação, as coisas são interpretativas. Então, uma coisa que a gente precisa, não dogmatizar modelo, não criar barreiras impossíveis. Assim, a gente perceber que tem uma falha, a gente tem que ter um entendimento que aquilo tem que ser adaptado. Então, não chegar com uma agenda pronta, mas uma agenda que se adapta à realidade da sua organização, né? E é isso, né? Agilidade é meio e não é objetivo. Se quer ser ágil, você tem que pagar o preço por isso, você vai ter que abrir mão de muita coisa sim, porque, novamente, é transformação, né? E se você quer transformar, você não quer ser uma... parafrasear aqui uma palavrinha de coach, né? Mas você não quer ser sua nova versão, você quer ser algo diferente, né? Então, é importante que todo mundo tenha consciência disso aqui, que a coisa requer esforço e requer, sim, abrir mão em detrimento do objetivo, que é o que realmente importa para a organização. Essa aqui foi a visão que a gente tem, certo, errado, não sei, mas é algo que a gente tem feito e tem evoluído e está aberto aí para discussões, né? Até um pouco sobre a planilha que a gente fez. Depois do evento, aqui estão os nossos contatos. Depois do evento, nós vamos disponibilizar no LinkedIn um link onde nós vamos deixar essa planilha. O que a gente quer pedir para vocês? Vão lá, baixem a planilha, olhem, corrijam, manda para nós. Eu li a planilha, essa tradução tua aqui não está muito adequada na realidade. E vamos evoluir. Eu apliquei, isso vai acontecer. Eu apliquei e percebi que podia ser assim, eu fiz uma lição diferente. A gente quer evoluir essa visão. Aquela história, nos ajudem a colocar novas chaves no nosso enigma lá para que a gente consiga trabalhar ela bem, tá? Isso, eu acho que é um pedido nosso, seria esse. A gente compartilha, nos ajudem a melhorar e compartilhem as melhorias de vocês com a comunidade para que a gente possa crescer todos juntos, né? Essa é a ideia. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Beleza, obrigado, galera.
Temos tempo para perguntas ainda. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. É aquela dúvida do professor, né? Opa! Onde? É o drama do professor. Você termina a aula, fala, todo mundo entendeu? Fica aquele silêncio. Aí você fala, putz, eu sou bom pra caramba. Ou os caras que não entenderam nada. Aí você fica naquela agonia, né? Opa, tudo bem? Meu nome é Cleiton. Oi, Cleiton. Queria entender, eu acredito que vocês não ficaram 100% com os times nessa jornada. Eu queria entender qual que é o papel da liderança na sênior em manter as boas práticas. Perfeito. Assim, ó, eu brinco aqui, meu Deus, será que está gravando isso, né? Assim, ó, se não vai ajudar, também não atrapalha, né? E eu digo que liderança ela é muito além do que um cargo. Dentro de muitos times, nós temos pessoas que estão dispostas a querer liderar e são referências para os times. Então, esse contexto ali junto dos times é importante, foi importante a gente entender isso e mapear quem seriam, entre aspas, os nossos soldados, né? Quem iria nos ajudar a replicar esse modelo. Os evangelizadores, né? Os evangelizadores. Então, assim, eu te digo que essas pessoas eu dou uma atenção bem diferente, dou um tratamento bem especial. Não que eu não dê para os demais, mas é o cara que eu estou aqui no evento, vi um negócio, chego lá, compartilho com ele, chamo ele para um café, sento, bato um papo, saio, vamos tomar uma cerveja, eu começo a falar de coisa, vi material, compartilho, porque é aquele cara que me ajuda no dia a dia a disseminar essa boa prática junto aos demais colegas, né? E até uma coisa interessante, por exemplo, tem um gestor lá, um rapaz que começou como analista, ele foi um empolgado, ele se interessou muito pelo assunto, ajudou, dentro do time ele foi destaque, acabou com um cargo de coordenação, o time dele a gente quase não precisava ir lá. Ele já chegou com aquele, ele chamava a gente para discussões de um outro nível, sim, coisa que até nós falávamos, vamos parar para pensar melhor isso daí. O rapaz que me substituiu lá foi um exemplo disso. Ele começou, exato. Ele era um analista que também se empolgou com a ideia e começou, e hoje ele está no time com os Agile Coaches. Fiquei bem feliz de saber que ele ficou no meu lugar e está evoluindo. Então, isso acho que é a liderança hierárquica que tem esse papel, mas ajuda. A gente abriu, né, essa oportunidade para o mercado, recebemos vários currículos e também tivemos pessoas internas que quiseram participar do processo para se tornarem Agile Coach. E é isso que o Quaraci falou. A gente entendeu de que todas as opções que nós tinham várias e bem interessantes, trazer gente de fora para oxigenar, mas a gente entendeu que reforçar, empoderar quem está lá dentro, fazendo a coisa acontecer no dia a dia, ia ter uma repercussão mais adequada. Então, a gente escolheu um colega que era um líder de equipe, e ele vai começar a assumir agora o papel de Agile Coach, e a gente vai fazer todo um trabalho de pareamento com ele, de orientação, para que ele possa evoluir na carreira, né? Essa é a ideia. Meu nome é Thiago. Oi, Thiago. Parabéns aí pela apresentação, muito boa. Minha pergunta é uma pergunta bem específica em relação à quebra dos elefantes. Sim. Que é um momento dramático, né, para o negócio começar a embalar. Vocês usaram alguma técnica? Como que isso fluiu melhor? Como que as equipes criaram os meios para quebrar melhor os épicos e tudo? Nós utilizamos o T-shirt size, que é esse modelo de PMG. No start inicial, a gente passou a classificar o trabalho. O nível de complexidade técnica e complexidade de negócio. Então, na medida que o assunto ia se acontecendo, os times iam olhando e classificando. Cara, qual é o nível de complexidade de negócio disso aqui? Alta, média ou baixa? Qual é o nível de complexidade técnica para viabilizar isso? É alto, médio ou baixa? Essa classificação caía num quadrante que ajudava o time a entender o quanto aquilo teria de esforço para ser executado. E o que a gente fazia no dia a dia era mostrar para ele, o teu padrão de PMG o teu P tem 8 horas, a tua M tem 14 e a tua G tem 24. Então, eles iam executando e depois a gente ia levando isso para as retrospectivas. Olha, você disse que a tua P era 8, 14 e 12, ou 14 e 24, e o teu realizado está passando. O que você tem que levar para a tua retrospectiva? O que te levou a achar que aquele esforço seria de X tempo e passou?
Por que que passou? Isso tinha que entrar na discussão da retrospectiva e tinha que ser trocada informação de forma colaborativa para que todo mundo entendesse o que causou o desvio para que isso não acontecesse. Então, isso vão gerando as ações de melhoria contínua que o time procura seguir para reduzir a variabilidade desses PMG. E eles chegam num ponto que você descarta isso, né? A gente descartou de alguns times e trabalha só com item de trabalho. Então, tem time que está trabalhando só com item. Eu parei de ter PMG, eu só tenho item, que é de 12 horas. Como que vocês fizeram para transformar assim, a visão do time de, puta, eu tenho que entregar um lead time específico, para eles terem uma visão do cliente lá fora? Eu, quando comecei a trabalhar os primeiros times, a gente começou primeiro, eu cheguei todo empolgado, falei, vamos usar Kanban que vai ser legal pra caramba, tal, e os caras me olharam assim, tipo, tá aí, de novo uma mudança, Coraci. Falei, putz, não vai ser essa a perspectiva. Começamos a olhar da seguinte forma, olha, vocês estão falando que essa atividade aqui vocês levaram, apontaram lá no giro 8 horas, mas vocês levaram 6 dias para fazer isso aqui. 8 horas efetivas de trabalho, o resto foi gargalo. E o time, isso inviabiliza. Por quê? Porque tinha cliente cobrando prazo lá fora. Falei, como que a gente pode dar um prazo para o cliente desse tamanho? Aí o pessoal de produto, quando viu isso, falou, não, eu não posso falar que demora todo esse tempo para pôr uma coisa no mercado. Então, uma das maneiras que a gente ajudou a sensibilizar os times é entender, se nós levávamos, antes a gente levava 1 ano e meio para pôr um produto no mercado. Era um estudo que a gente fez, 1 ano e meio. Já conseguimos baixar isso para 7 meses. Mas foi com essa conscientização. Falou, 1 ano e meio para um produto chegar no mercado, não dá. É o loop, né? Eu lembro. Outro avião vai te arrebentar, cara. E era interessante que um dos nossos diretores falou, ele brincava assim, falou, sabe quem que vai matar a gente? Aquela startup com os meninos de bermuda, de chinelo, de 15 anos, que vão arrebentar vocês, porque eles fazem negócio em 4 meses. Por que que a gente leva? Aí começou, por que que a gente leva esse tempo? O que que a gente pode fazer? Ele falou, o que que você pode fazer no seu tempo para contribuir para que isso diminua? Porque quando cada um vai contribuindo, isso vai gerando um resultado melhor. Ainda acho que temos muito a melhorar, mas... Uma frasezinha aqui para fechar essa ideia de conscientização. Quando vem o mimimi, o que que a gente colocava? Tá bom, o que que tu mais gosta dentro do teu time? E o cara ia falando, colaborativa, é isso, é aquilo. O que que você menos gosta? Não sei o que, é isso, tem hora que não sei o que. Beleza, e qual é a tua responsabilidade no que é bom e no que é ruim? A gente começava a espetar, cara. Entendeu? Tá bom, cara, tu tá reclamando, mas qual é a tua responsabilidade nisso? O que que tu pode fazer com a autonomia que tu tem, com os recursos que tu tem, para fazer algo melhor? Para de reclamar e resolve. Entendeu? Foi bem Para de isso. começar a reclamar e começa a resolver, né? Dá tempo de mais um ainda. Opa! Tem aí? Depois nós vamos estar por aí, se vocês quiserem, pode parar, perguntar, conversar, a gente vai comendo um pão de queijo, tomando suco e... Eu sou o Leandro, parabéns pelo sucesso aí na implementação do Kanban e desse processo inteiro. Vocês comentaram no começo que vocês adotavam as práticas do PMI e CMMI, e quem já implementou isso sabe como é religioso, rigoroso. E assim, vocês comentaram um pouco dessa mudança, mas como foi para quebrar esse paradigma, né, de projeto para produto, que eu gosto de chamar. Isso. Isso, na verdade, tem uma palestra disso, né, que é o que a gente costuma apresentar em outros eventos, como a gente fez a nossa jornada. Não foi fácil. Primeiramente, novamente, o contexto mudou e a necessidade de mudança de perspectiva. Então, vinha muito a questão da gente trabalhar projetizado e passar a trabalhar de forma produtizada. Muda. Olha para você ver o nível da coisa. A gente ia para a reunião de status e viam questões assim, mas vocês estão trabalhando nessa funcionalidade de novo? Vocês apresentaram o status mês passado falando nisso. Aí a gente ficava sentado, né? A gente também estava em transição, ficava olhando. Foi aí que o Cleiton sacou isso na reunião, né? Mas, gente, a gente está evoluindo o produto. Eu não estou fazendo projeto que tem início, meio e fim. O produto é ad eterno. E aquilo ali, sabe, foi meio que um insight para o pessoal se desapegar disso. Não foi fácil não, tá? Novamente, o contexto vai mudando e a tua perspectiva precisa acompanhar. E você tem que estar fazendo esse processo de evangelização da galera de verdade. Tá toda hora reforçando que não é assim,
que é assado. Pega um time que está com eficiência de fluxo, throughput, não está legal, vai lá, acompanha, participa de uma retrospectiva. Pega aquele cara que é o teu soldado, pede para ele te trazer informações do que está acontecendo, para você ir fazendo esse trabalho junto ao time, para que ajudar eles a fazer essa transição. E uma coisa importante nesse contexto é ter um patrocinador. Nós tínhamos um patrocinador forte, que era o nosso diretor. Ele simplesmente reuniu todo... A história foi engraçada, que assim, ele reuniu todo mundo um dia, nós éramos 11 GPs, ele pegou, manteve eu, ele, mais 2, e o resto dispensou, falou, ó, vocês podem, beleza, obrigado, e de hoje em dia a gente mudou tudo. Ele falou, agora é ágil, ele simplesmente fez assim, ó, acabou, vocês vão... Quem não topar vai acontecer o que aconteceu com os outros, meio nesse contexto, mas ele bancou muito a nossa chegada... Ele bancava, não, eu quero que mude. Então, você ter um patrocinador forte em qualquer situação de mudança é importante, é um fator importante. Só a vontade às vezes não consegue, tem um fator político que a gente tem que estar por trás. Obviamente, eu só posso convencer depois que eu sou convencido, concorda? E uma estratégia que nós adotamos é, aconteceu ontem, vamos chorar hoje, mas amanhã a gente tem que enxugar as lágrimas e seguir em frente. Uma frase que a gente usava bastante é, não compare isso que está acontecendo com o que nós já fizemos. Não compare, porque senão tu vai sofrer. Isso aqui não tem nada a ver com o que a gente fazia, é uma coisa nova. Então, constantemente, a gente ficava batendo nessa tecla. Quando vinha assim, observações sobre projetos, sobre status, cara, lá era uma coisa, o cenário aqui é outro, tu está comparando coisas que não tem nada a ver. Não compara porque não tem nada a ver. Pelo contrário, procura aprender com essa informação, cria novas observações, novas perspectivas, para que você desenvolva novas ferramentas e não ache que tudo é prego e que tu vai resolver no martelo. Valeu, gente. Mais uma salva de palmas aos nossos amigos. Obrigado, pessoal. Valeu pela atenção.